Bassotto. Gente, na última live eu apresentei os três pilares dos três pilares da vida, né? O pilar financeiro, o pilar de relacionamentos e o pilar de saúde. E para cada um desses três pilares aí que eu apresentei na última live, eu trouxe 3 áreas para cada um. Então nós formamos aí 9 grandes áreas da vida e nós tivemos a oportunidade na última live de fazermos uma análise em cada uma dessas 9 grandes áreas. Eu fui conduzindo ali algumas perguntas para que as pessoas pudessem já ir pensando como que elas estavam naquela área da vida em específico. Durante a semana, várias pessoas que não puderam assistir a live, elas assistiram depois gravada, fizeram também ali essa análise dentro das 9 grandes áreas da vida. Alguns me mandaram feedback inbox, eu acabei compartilhando alguns desses feedbacks aqui na minha rede. E a partir de hoje eu vou trazer alguns convidados. Aí cada semana, conforme a gente vai batendo as agendas aqui das pessoas que nós convidamos, nós vamos ter lives com convidados e nós vamos falar desses 9 pilares. Então cada semana nós vamos estar falando de um pilar em específico. Hoje, especialmente, nós vamos falar do pilar de relacionamentos. E quem vai estar falando desse pilar, que eu vou chamar daqui a pouquinho para estar conosco, é a Janaína Bassotto. Ela que vai falar sobre o pilar de relacionamentos. Ela tem um trabalho bem legal nas redes sociais. Ela também está lançando um trabalho específico sobre isso, que ela também vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Então, ela que vai ser a convidada da noite no pilar de relacionamentos. Tá? Eu acabei gravando um vídeo, não lembro se foi sábado ou domingo, que eu falei de uma estatística assim, bem interessante que você pode encontrar no livro. Até trouxe aqui algumas informações, deixei anotado, no livro Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. E dentre esses 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, nenhum dos 5 está ligado a mais resultado financeiro, a uma empresa maior, a um trabalho que trouxesse mais resultados. Olha só que interessante isso, né? Essa pesquisa foi conduzida por uma enfermeira e ela acabou lançando um livro sobre isso. E dos 5 pilares, praticamente 2 ou 3 ali falam só de relacionamento. Um deles fala de amizade, outro deles fala que a pessoa gostaria de ter aproveitado a vida da forma que ela queria, não da forma que os outros queriam, que ela acabou vivendo. Um outro dizia assim, olha, eu não queria ter trabalhado tanto. Então, dos 5 pilares das pessoas que estavam ali no leito de morte, apareceu o relacionamento, uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada. E eu já queria deixar essa reflexão para essa noite, né? Não estou dizendo aqui, como eu falei no vídeo, não estou dizendo aqui que o resultado financeiro não é importante. Vai ter o pilar financeiro que nós vamos falar das 3 grandes áreas, das finanças pessoais, finanças profissionais e sobre investimento. Não estou dizendo que isso não é importante, é muito importante. Mas dentro de tudo aquilo que nós construímos ao longo da nossa vida, o que realmente vale a pena são os nossos relacionamentos, é a nossa família, são as pessoas mais importantes para nós e que muitas vezes nós negligenciamos no dia a dia. Nós acabamos negligenciando o relacionamento com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o amigo. Os relacionamentos acabam ficando de lado muitas vezes na correria do trabalho, da profissão. E essa estatística que foi dada por essa enfermeira é algo muito forte. Até a Raquel falou muito forte isso, realmente, Raquel. É algo muito forte e que nos leva a fazer uma reflexão. Por isso que eu escolhi o primeiro pilar para trabalhar já com o convidado, que é o pilar dos relacionamentos. Não que ele seja mais importante que todos os demais, mas por uma ordem de importância ele está entre os primeiros. Não adianta nada, né? Eu assim, realmente eu acredito que sem uma família feliz, dinheiro no mundo nenhum vai trazer completude para a vida. Nenhum. Sem uma família feliz, dinheiro no mundo nenhum vai trazer completude para a nossa vida. Então não adianta nada a gente ser um grande profissional, deixar um grande legado profissional, ganhar muito dinheiro, comprar muitos bens, se a nossa família não está equilibrada, se nós não estamos felizes na nossa família. Então por isso está em primeiro lugar aí o pilar que nós vamos trabalhar hoje. E quem vai me ajudar aqui, vai bater um papo comigo, um papo bem descontraído, ela é uma figura, vocês vão conhecer daqui a pouquinho, é a Janaína Bassotto. Eu vou ver se eu consigo chamar ela aqui já. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos lá. Eu ainda estou aprendendo a mexer com esses recursos aqui, gente. Aí, Janaína, já vou convidar. A Vanessa acabou de me responder aqui ao vivo aqui. Jana,
E aí? E aí, nossa, eu já ia falar isso. Eu falar, para de chamar de Janaína. Volta pra Jana, pelo amor de Deus. Ah, minha querida, seja bem-vinda. Muito obrigada. Gente, a Janaína Bassotto, ou a Jana, né, como a gente costuma dizer, a Jana, eu tive a oportunidade de conhecer ela e o esposo dela em sala de aula. Eles treinaram conosco quando eu era instrutor do Mastermind. Foi uma turma fantástica. Foi muito legal ver esse casal em sala de Foi aula. uma turma fantástica. Foi a turma Janaína Bassotto, claro que eu sei. Ah, não, Comendadora Janaína Bassotto, né? O nome da turma é Janaína Bassotto, né? Olha Verdade. só que legal isso. Então, eu conheci a Jana na turma, depois a gente acabou se ligando demais, tanto ela quanto com o esposo dela, o Rafa. E assim, é uma pessoa, Jana, você é uma pessoa super descontraída, uma pessoa super alto astral. Você teve a oportunidade de apoiar comigo algumas turmas e sempre que eu tinha a Jana em sala, gente, era muito legal, né? Era quase que um imprevisto que ia acontecer em sala com a Jana. Mas sempre foi muito legal e eu estou muito feliz, Jana, de ter você conosco aqui nessa noite para a gente falar desse assunto tão importante. E eu vou pedir para você se Verdade. apresentar. Fala um pouquinho quem é Jana, conta um pouquinho da sua história, qual que é a tua formação, fala da tua família, porque é disso que a gente vai falar nessa noite. Então se apresenta aí para o nosso público. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem não me conhece. Ó, Camila, eu vi um monte de amor aqui. Então, se tem amor aqui, por favor, já sobe o coração amarelo para saber que vocês estão aqui comigo. Já encaminha essa live para pelo menos 3 amigas aí, porque eu falo que às vezes a gente encaminha com um monte de gente, fica perdido o negócio. Pega 3 amigas do coração, sabe? Assim, especiais, manda para elas aí. E eu tô muito feliz, primeiro que eu tô vendo as minhas amoras aqui, porque é muito legal quando a gente consegue apresentar o trabalho que a gente admira, né? Então, o seu trabalho, você sabe, eu sempre falei isso para você, rasgo seda mesmo para qualquer pessoa na sua frente. Falo que sou uma grande admiradora não só do seu profissional, mas de você como pessoa. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Janaína Bassotto, sou casada com Rafael Bassotto. Tenho 3 lindos filhos, está aqui ainda na minha corrente. Ó. Tenho o João Gabriel, de 15 anos, tenho o Miguel, de 6, e tenho um bebê de 6 meses. Então, se eu sair correndo da live, por qualquer coisa que esteja acontecendo nessa casa, eu estou justificada, né? E também já vou deixar avisado a quem está assistindo que eu tô assim com uma tossezinha alérgica, então pode ser que eu dê umas tossidinhas aqui, mas tá tudo bem, gente. Não é Covid, Normal. tá tudo liberado, tudo normal. Esse tempo não tem quem não tá assim. O Rony me fez o convite para vir falar sobre relacionamentos, eu fiquei super feliz. E é uma coisa bem engraçada, até que eu penso que às vezes as pessoas falam assim, nossa, deve ter um, né? O que será que tem por trás, esses preparativos de live? Então, vou caguetar o Rony. Rony falou para mim, Jana, né? Vamos alinhar o que você quer falar. Eu falei, amigo, não sei, não sei. E não é o não saber o que falar para vocês. É que às vezes quando a gente gosta de um assunto, quando a gente trabalha com um assunto, a gente tem ele numa gama tão grande que a gente fica assim, meu Deus, o que será que eu posso levar, né? Então eu falei, Rony, confio em você, conduz a live. Então, assim, as respostas vão ser dadas de coração. A única coisa que eu perguntei pro Rony, tem que ter filtro? Ele falou, não. Eu falei, ótimo, então vamos, vamos trabalhar. Eu sou advogada por formação, deixei a advocacia para poder cuidar da minha casa, para poder cuidar dos meus filhos. E depois disso descobri um outro mundo do empreendedorismo, né? Então no curso do Mastermind conheci uma personal organizer que me convidou para fazer um curso, fiz o curso. Dentro do curso, quando eu comecei a ajudar as pessoas a organizarem o tempo delas, descobri que precisava de um auxílio. Fiz o curso da Vanessa de terapeuta, então me formei terapeuta. E desde então fui mesclando esses assuntos nas redes sociais. E uma grande percepção que a gente tem é que as pessoas elas acreditam que elas precisam organizar várias coisas, quando na verdade às vezes um ajuste de tempo vai ser o suficiente para elas ajustarem todas as outras questões, né? Aquela grande área que a gente muda, eu esqueci como a gente falava daquilo, mas é uma coisinha que você muda um pouquinho aqui e ela mexe em todas as outras, né? Então, é Uhum. sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Show, show. A Jana falou que ela tem a formação em terapia com a Vanessa, né? A Vanessa de Biasi vai estar conosco aqui no dia 5 de setembro. Já estou dando spoiler, no dia 5 de setembro a Vanessa também vai estar conosco aqui na live para falar do pilar de saúde emocional, falar um pouquinho sobre terapias. Assim como a Raquel também que está conosco aqui.
vai estar conosco numa live em breve. Eu já vou acertar a agenda com ela. Ô, Jana, tem algo aqui que eu queria começar assim, já que você falou que você tem essa formação também em terapia, e esse é um assunto que eu gosto muito. Como eu falei na outra live, eu acabei fazendo 1 ano também de formação em terapia. E por conta da igreja, dos trabalhos que eu realizei durante muitos anos, a gente acabava estudando muito essas questões daquilo que vem de pai para filho. E às vezes na igreja, e eu quero pedir licença para falar um assunto aqui, sem cutucar ninguém que é mais religioso ou menos religioso, né? Mas às vezes a gente ouve na igreja muita história da maldição de geração, e não é só na igreja, está na Bíblia e tudo. E muitas vezes a gente pega essa questão da maldição de geração e traz isso para uma conotação só espiritual e acha que isso é algo espiritual que tá vindo de geração em geração. Mas muitas vezes nós esquecemos que o que está vindo para nós é uma repetição daqueles comportamentos que nós tivemos quando pequeno, né, com o pai, com o avô, com aqueles que nos criaram. Então a pergunta que eu te faço é assim, dentro dessa tua visão da terapia, né, o quanto que você acredita que a criação que nós tivemos, seja a partir dos nossos pais ou aqueles que nos criaram, pode impactar a forma como nós lidamos nos relacionamentos hoje, na vida adulta? Assim, qual que é a tua visão disso? Eu acredito que 100%. Ah, Jana, você não acha que é exagero 100%? Não, não acho, porque assim, de alguma forma, tudo que você vivencia vai se desdobrar para sua vida adulta. Ou você teve uma vida muito desafiante, e aí você cresceu e fez do limão a limonada, mas você foi, né? Você foi uma consequência daquilo que aconteceu com você. Pode ser uma coisa muito positiva que você desdobrou para os seus hoje em dia, também uma consequência que ficou com você. Então, eu não consigo ver um viés diferente, eu não consigo imaginar que aquilo que você vivenciou não tem impacto diretamente com o que você é hoje, né? Seja para uma coisa positiva, eu transformei uma raiva em algo bom, eu transformei muito amor em mais amor, eu transformei amor em outra coisa que recebi, sei lá, recebi tanto e desequilibrei e hoje eu não sou uma boa pessoa, sabe? Então, independentemente de que caminho você tenha trilhado, eu acredito que qualquer caminho desse foi baseado naquilo que você recebeu. E grande parte, né, igual você falou, muitas vezes quando eu quero explicar para alguém, quando eu estou falando da questão de religião, da parte cristã, eu falo muito isso. O que eu estou falando não é uma invenção, né? O padrão de repetição que nós falamos, né? Eu me comporto dessa forma e eu desdobro esse comportamento e depois os meus filhos fazem esse comportamento. Enquanto eu não tenho consciência dele, rompo com ele e tento fazer diferente, né? Busco fazer diferente aquilo. Ele é aquilo que a gente fala, a minha mãe casou e separou. As minhas tias casaram e separaram. E a minha avó também era... Então, assim, peraí, por quê? Né? Não é assim com todo mundo. Por que com você está sendo assim? Então, se você não tiver esse olhar diferente, você não consegue desfazer isso. Então, quando eu preciso explicar, eu uso sempre essa dinâmica, sabe? Dizer, olha, na Bíblia a gente não fala sobre isso, né? Mas da mesma forma, a gente também precisa lembrar que, assim como isso vem de maldição, né? Que é a palavra que está usada na Bíblia, mas a gente também tem coisas boas. Então, muitas vezes a gente precisa lembrar que tantas coisas ruins, porque costumeiramente, a gente acaba falando assim, eu sou assim porque minha mãe era assim, né? Eu sou assim porque fizeram isso comigo, mas as coisas boas a gente não reconhece, né? Sei lá, eu sou estressada porque na época que eu era criança era desse jeito. Mas aí quando a gente é bondoso, ninguém fala, meu pai fez um ótimo trabalho, olha como eu sou educada, minha mãe era querida, né? Então a gente acaba ficando só com a parte da maldição e exposição dos nossos pais. E aquilo que é bom verdade. a gente atribui pra gente. É verdade. E assim, é legal quando a Jana fala, gente, sobre isso. E né, a gente não está descartando aqui de forma alguma. Para aqueles que têm uma crença, né, a crença da questão espiritual, a gente não está descartando, né, os impactos das questões espirituais para aqueles que acreditam de forma alguma. Né? O que nós estamos dizendo é que muitas vezes, apesar de ter uma linguagem mais espiritual, o que está acontecendo é um padrão de comportamento que está se repetindo. Talvez a Vanessa vai poder explicar isso um pouco melhor na live, quando ela for falar sobre as terapias, né? Quando a gente olha dentro da constelação familiar, da questão do sistema, muitas vezes tem um padrão de repetição ali que tem gerações e gerações que está se repetindo. A Jana falou algo bem interessante, que é a questão da separação. Quantas pessoas conhecem aquela... minha bisavó separou, meu avô separou, minha mãe separou e agora eu estou num processo de separação. Aí você olha e fala, nossa, parece uma maldição. Realmente é uma maldição.
Em que sentido? De repente está repetindo o comportamento, né? Aquilo que a gente viveu, a gente está repetindo sem perceber, às vezes no inconsciente, sem perceber, a gente está levando para o mesmo resultado. Agora, a Jana falou algo bem interessante, que é o quando eu percebo, eu trago para o consciente. Diz que a mudança só pode existir quando eu entendo aonde eu estou e por onde eu estou passando. Tem que vir para o consciente. Aquilo que a gente fez semana passada, que foi analisar a vida, é trazer para o consciente. De repente você fala, puxa, como é que está meu relacionamento hoje? Como é que está meu relacionamento com a minha esposa, ou com um filho, com uma filha, com meu pai, com minha mãe, hoje? Quando eu trago para a consciência, eu percebo. E aí é onde a Jana traz. Eu trouxe para a consciência, então agora eu preciso entender, né? Por que eu estou fazendo isso? Se isso é meu, eu estou repetindo. Tem até um filme que a gente estava falando esses dias, eu fui tomar um café lá com a Janaína, a gente nem tirou uma foto, né, Jana? O que é isso? Verdade. Blogueiragem passou longe da gente. Um filme bem legal que fala de um adulto que se encontra com o eu criança dele, o filme vai desenrolando com ele, vivendo ali as experiências com ele, eu criança, sem que a gente perceba, tem um eu criança ali dentro, né, Jana? Que está mandando na gente, que está fazendo com que a gente repita comportamentos que a gente viu lá dos nossos pais quando a gente era criança, aquilo ali está mandando em nós. Então, é a importância de trazer para o consciente. Jana, eu costumo, assim, só para fazer um desdobramento que você falou, eu tenho uma frase que eu gosto muito da Luísa, que ela fala assim, nós somos muito mais leais que livres. Eu falei isso com você no sábado também. Sim, então, muitas vezes, eu tomo consciência que eu estou fazendo, então, assim, vamos pegar o exemplo de separação que a gente falou. Minha avó se separou, minha mãe se separou, minha irmã se separou, eu não separei, mas meu casamento tá uma meleca, entendeu? Então, assim, o jeito que você toma consciência, você se agarra aquilo de eu não quero fazer igual, né? Você julga o relacionamento do outro, você se coloca como, não, mas a consciência, ela vem, mas você não sabe para onde você segue. Então, muitas vezes, o jeito que você se comporta com os seus relacionamentos é como se você dissesse para todos que já vieram antes de você, olha, eu tô fazendo igual você porque eu quero seguir nesse caminho aqui. Mas realmente, estou te honrando. Estou te honrando, mas assim, para quem tá meio viajando no assunto aí, não perde a live com a Vanessa, porque vai ficar muito mais claro que ela vai fazer uma abertura muito maior sobre isso. Mas assim, para mim, uma das grandes definições de relacionamentos que dão muito errado, sem os motivos aparentes, é justamente isso, são criações, né? Porque tem toda uma formação de crença que a gente tem a respeito disso, e também a questão de sermos muito mais leais que livres. Sim. Adorei essa frase, até anotei ela aqui. Ó, a Marina falou algo bem interessante, que é consciência sem ressignificar não traz mudanças. Eu super concordo. Porque quando você traz para a consciência, mas você não ressignifica, você não dá um novo sentido para aquilo, e quando a gente fala de ressignificar, eu gosto muito de dar o exemplo de um processo que eu fiz há muitos anos atrás. A Marina conhece esse processo, não sei se a Jana conhece. Ele chama Tecendo Fios de Ouro. É da comunidade Shalom. Quem não conhece, pesquisa, é fantástico. Eu fiz na época que era só no livro, né? Hoje em dia acho que tem até um curso online da comunidade Shalom. O Tecendo Fios de Ouro, você vai fazer uma cura da sua história pela escrita. Então o livro ele vai te conduzindo, né? E você vai fazendo, por exemplo, entrevistei minha avó, entrevistei meu pai, minha mãe, e eu vim escrevendo a história da minha família, a minha história. E ali vai me trazendo para a consciência certos comportamentos que eu tenho e eu falo, puxa, mas meu pai falou que o pai dele agia com ele assim. Então, no momento que eu entendo, né, que eu ajo assim porque meu pai agiu assim comigo e porque o pai dele agiu assim com ele, olha só isso. Eu trouxe para a consciência, mas agora eu preciso trazer um novo significado, eu preciso ressignificar isso. Não adianta só eu querer honrar aquilo que o meu pai fez comigo, no sentido até de repetir, de repente, os erros que ele teve. E quando eu falo do pai, aí é um assunto que eu já quero entrar com a Jana, da mesma forma que a gente deu o exemplo de um casamento que às vezes acaba, de uma separação que está vindo de geração em geração, é a criação dos filhos, da mesma maneira. De repente, eu dou sempre esse exemplo, com todo respeito à memória do meu avô, mas assim, eu reclamava muito do meu pai, que ele não era um pai amoroso, que não pegava os filhos no colo, que não abraçava, que não beijava, não falava eu te amo. Quando eu comecei a escrever minha história de vida nesse processo aí que eu comentei com vocês, eu conversando um dia com a minha mãe falou assim, eu lembro de uma vez que o seu avô amarrou um filho para bater. Ele amarrou um filho num poste, num pilar, para bater. Porque o menino tinha feito alguma coisa lá e ele amarrou. E aí eu parei, foi um choque para mim. Ela contava sempre essa história, mas nunca tinha trazido para a consciência. Falei, cara, como que eu queria que o meu pai
lá quando eu era pequenininho, fosse um pai super amoroso, que pegava o filho no colo, se ele via o pai dele amarrando o filho para bater no poste, amarrado num poste. É um negócio assim, que hoje é absurdo para os dias de hoje, mas para aquela época era algo quase que normal o pai agir dessa maneira. O meu pai foi criado assim, como é que ele passou para mim? Aquela criação do tipo, não, filho lá, eu aqui, sem muito carinho e tal. Só que quando eu trouxe isso para minha consciência, eu ressignifiquei. Então, eu tentei fazer totalmente diferente com os meus filhos, que é abraçar, beijar, eu dizer eu te amo, pôr no colo. Né? Desde pequenininho, com a minha filha, a gente sempre foi muito grudado, com o meu menino também. Domingo a gente estava lá, meu pai estava sentado no meu colo, com 9 anos de idade. Para mim isso é normal. Né? Então, quando eu falo de filhos, tem uma história que eu quero trazer aqui, gente, pedindo autorização para a Jana, até pedi autorização antes para falar sobre isso, que tem algo que me marcou em sala de aula, que ela contou uma história. Eu falei, não, você precisa contar isso na live. Né? Que ela conta de um momento onde o João, que hoje tem 15 anos, quando o João chamou ela de mãe pela primeira vez, tá? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história do João, até para a gente já entender isso, né, Jana? Porque quando a gente fala de um filho que nasceu de mim, é uma coisa. Quando você fala assim, puxa, eu peguei esse filho para mim, Eu nasci eu do deixei... filho. Eu nasci do filho. Isso, puta, ótimo, perfeito. Eu nasci do filho. Isso é diferente, não é a mesma coisa. Então eu queria que É você verdade. contasse essa história e já trouxesse para a questão do relacionamento, como é que a gente pode fazer essas conexões. Eu vou deixar contigo agora, porque é linda a forma como você conta. Vamos lá. 2010, eu fui numa, como dizíamos naquela época, eu fui num churrasco sem carne, era uma baladinha, né? E aí conheci um branquelo lindo, maravilhoso, que não resistiu aos meus encantos e quis namorar. E aí, na verdade, a gente se conheceu e tal, e depois fiquei sabendo que ele tinha um filho. E eu me lembro que veio alguém e disse assim pra mim: Nossa, você vai ficar com esse cara que ele tem um filho? E eu, tipo, pensei: What the fuck? Tipo, né? Tô só curtindo minha vida, né? Tá tudo bem. E aí, na primeira vez que eu fui tomar tereré com o Rafa, eu cheguei lá, tinha um menininho de cabelo todo penteadinho de lado, regatinha, sentado numa cadeira esperando a amiga do papai. E eu, de fato, era amiga, né? Porque eu não tinha ficado com o Rafa ainda. E eu me apaixonei pelo João, né? E a gente, assim, com uma conexão muito louca, assim, a gente se amou muito na primeira vez que a gente se viu. E a gente ficou muito grudado. E aí eu lembro da resistência das pessoas à nossa volta, porque, tipo, é namorada, é uma criança, tá apegada. Então eu costumo dizer que eu nunca namorei sem filho, né? Eu conheci o Rafa com o João. E eu também sempre digo que a gente teve uma consciência que eu não acredito que, assim, foi uma. Eu não penso que foi meu. Eu acredito que eu tive isso por pura graça do Senhor, sabe? De dizer assim, nós levamos muito a sério nosso relacionamento. Então, nosso relacionamento não tinha aquele negócio de brigou e terminou. Ai, muito obrigada. Ai, eu vou pra... Não, por quê? Porque a gente tinha uma criança envolvida ali no meio, né? Que já tinha as questões pessoais dela. Agora corta lá para 2014, casei, né? E aí o João, então, ele veio me chamando por muito tempo de tia Jana, tia Jana, tia Jana. O João morava com o Rafa já na época. Via a mãe dele esporadicamente, e aí ele sempre me chamava de tia Jana, tia Jana, tia Jana, e aí um dia o João ia na psicóloga, e eu lembro assim, foram dois momentos que me marcaram antes da primeira chamada dele, né? Eu fui num aniversário de um amiguinho dele da escola, e aí o Rafa ficou em casa, eu fui, desci e tal, e nós estávamos lá no aniversário, e a professora virou e falou assim, eu acho tão bonito ele te chamar de mãe, e eu, hã? Lá na sala, quando ele vai falar, ele fala, a minha mãe fez isso, a minha mãe fez aquilo. E eu fiquei assim, eu lembro que assim, parece que eu me desloquei da festa, sabe? Eu fiquei assim, eu não conseguia, eu falava, gente, como assim? Né? Como assim? Por que ele não fala pra gente? E fiquei com aquilo, mas não comentei com ninguém, comentei com o Rafa, fiquei com aquilo guardado. Aí o João tava fazendo psicólogo, um dia nós fomos lá, e aí a psicóloga olhou pra mim e falou assim, pra mim e pro Rafa, né? É, ela disse, como você lida com o João? Porque aqui o João chama você de mãe. E eu, vixe, como assim, né? Aí ela, não, ele deixa bem claro que é a mãe Janaína e a mãe, né, a outra mãe. Daí eu falei, caraca. Aí ela falou assim, o que você diz pra ele? Aí eu disse pra ela assim, eu digo pra ele que o que ele desejar me chamar, tá tudo bem, né? Que se ele quiser me chamar de tia Jana, ele pode, que se ele quiser me chamar de mamãe, ele pode. E aí ela falou pra mim assim, então quer dizer que pra você tanto faz? Porque é essa sensação que ele tem.
que para você tanto Uhum. faz, porque você não quer que ele te ame, né? Aí eu falei, não, não é tanto faz. Ela falou, então tá bom. Você diz para ele assim, ah, você pode me chamar de mãe, mas e na hora que você pede um copo de água para ele, como você fala? Daí eu falei, pega água pra tia Jana. Ela falou, viu? Você não diz pega água pra mamãe. Aí eu fiquei com aquilo assim guardado, sabe? Aí tava eu e o Rafa, assim, me emocionei, né? Fiquei com aquilo e nós fomos pra casa. E no mesmo dia, o Rafa, até hoje eu me emociono, você é foda, né, Rony? E aí o Rafa foi sair com ele pra ir pra Indaiá e eu lembro nitidamente, assim, da cena, do lugar, do que tava na televisão. Eu tava na mesa, nós lanchamos, eu tava tirando as coisas da mesa e aí o Rafa tava saindo com ele. Aí o Rafa falou pra ele assim: leva esse controle pra mamãe. E eu ouvi de relance e olhei pra porta, assim, e ele tava na porta do carro, assim. Aí ele fez assim pro Rafa: a mamãe? Aí o Rafa fez: é, pra sua mãe. Aí ele olhou pra mim pra dentro, assim, olhou de novo pro Rafa, olhou pra mim, assim, e veio lá de fora com um sorriso desse tamanho. E ele falava assim: mamãe, mamãe, o controle, mamãe. E ele chegou na Que mesa assim, legal. e aí eu fiquei olhando, catei o controle, beijei, eu já tava chorando, obviamente. Beijei ele assim e ele saiu. E ele, eu lembro que depois desse dia específico, ele ia falar comigo, às vezes ele começava a frase assim, mamãe, eu posso fazer não sei o quê, mamãe? Por que não sei o que lá, mamãe? E parece que todo mamãe do mundo ele queria gastar, né, comigo. E a partir desse dia, porque eu sempre chamei ele de filho, né? Eu sempre falei, Uhum. filho, não sei o quê. E assim, e foi muito louco, porque daí as pessoas às vezes vinham, né, questionar assim, ah, mas ele tá chamando de mãe, e ele sempre corrigia. Porque daí foi muito louco, porque quando nós nos posicionamos enquanto, não, tudo bem, eu sou sua mãe também, eu tô aqui, né? Uhum. Perdão. Ele começou a corrigir as pessoas. Então, quando as pessoas diziam assim pra ele, ah, vai lá com a tia Jana, ele falava assim, ele virava na hora, ele falava assim, não é tia Jana, é minha mãe. Não é mais tia Jana, é a minha mãe. E se Olha que falasse, legal, insistisse, cara. ele corrigia. Se você falasse 30 vezes, ele corrigia as 30 vezes. Ele corrigia qualquer pessoa, sabe? E aí, a partir disso, tanto que quando eu vi sua pergunta, que você falou que você ia comentar sobre isso, eu falei, filho, vem cá. Ó, o Rony, né, tá falando isso aqui, e eu vou falar sobre o nosso relacionamento. Ele pediu se eu posso falar sobre nosso assunto. Aí ele falou assim, ah, ele entendeu que ele ia participar da live dele. Mas mamãe, mas eu vou falar, mas vai ficar salva? E não sei o que eu falei, João, foca aqui, ó. A mamãe tá falando pra você que eu vou falar. Ah, não, pode falar, mamãe, pode falar. Eu falei, então tá bom. Porque é um assunto que não diz só respeito a mim, né? É um assunto que diz respeito a nós Sim. dois, é uma história nossa. Então, tem coisas que eu não falo, tem coisas que ele me dá abertura pra falar, então é sempre assim. É sempre essa troca entre a gente. E foi Nossa, que assim que ele show. me chamou de mamãe. Ai, que legal. Ô, Jane, e assim, quando vieram os teus. Veio primeiro o Miguel, né? Que tem 6 aninhos hoje. Como é que foi quando veio o Miguel? Agora eu quero assim que você traga até para a ótica do relacionamento mesmo, né? Tanto de como que foi lidar isso, tanto com o João, até mesmo com o Rafa. Como é que foi isso para a família quando veio o primeiro bebê de vocês dois? Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que valeria a pena dentro desse pilar que a gente está falando hoje. Rony, às vezes as pessoas me perguntam isso, sabe? E eu fico pensando assim, não fez diferença, Normal. sabe? Foi um trem muito mais, acho que muito mais grandioso para quem estava de fora do que para nós, assim, porque não era alguma coisa que a gente criou, não foi assim, nossa, agora vai nascer um filho da minha barriga. Não, porra, agora eu vou ter o segundo filho. Você entendeu? Sim. Então, assim, era muito claro eu falar para ele assim, às vezes, até hoje, quando eu vou falar, eu falo assim, ah, eu tenho um segundo bebê. Por quê? Porque ele sabe que Uhum. ele chegou na minha vida com 3 anos. Então, assim, eu vou Três ter anos. três, eu vou ter 3 filhos de 3 anos, mas bebê eu tive dois. Então, peraí. Mas sempre foi muito conversado. Então, o que aconteceu? O João pedia muito pro meu irmão, mas muito. E aí, foi daquelas coisas assim que Deus prepara, né? A gente estava na missa do Natal, na missa do anúncio do anjo Gabriel a Maria, que ela ia conceber. E aí, o João Gabriel, na missa, colocou a mão na minha barriga, beijou minha barriga e falou assim: mamãe, tem um neném aqui dentro. E eu, Nossa. a missa na primeira semana de dezembro. E aí eu ri, haha, meio nervosinha, porque eu queria um filho para janeiro, não dezembro. E eu, hahaha, virei pro Rafa, rimos de nervoso. E aí ele falou assim: mamãe, eu tô falando sério, tem um menino aqui dentro da sua barriga. Eu falei: tá bom.
E desde esse dia em diante, devia ser dia 5, dia 6 de dezembro, todos os dias ele ia dormir, ele vinha na minha barriga e beijava minha barriga e falava: Boa noite, irmãozinho. Boa noite, irmãozinho. Todo dia. Nossa, E eu que comecei a ficar legal. preocupada. Aí teve um dia que eu cheguei na frente da escola e falei pra ele: Filho, eu sei que você quer muito, mas a mamãe não sabe se tem um bebê na minha barriga, porque a minha preocupação era, tipo, se eu não tiver, né? Porque tinha chance, não Sim. sabia. E aí ele virou pra mim e falou assim, chorando, falou: Mamãe, você não falou pra mim que quando a gente pede as coisas com muita vontade pra Deus, ele atende? Falei: Aham. Então tem um neném na sua barriga. Falei: Nossa, Tá toma bom, essa. né? Tá bom. E aí, uns 4 dias depois, eu fiz o exame de sangue, tinha um neném na minha barriga. E eu fiz uma carta. Fiz uma carta, assim, como se fosse o Miguel. Olha, maninho, você me chamou, né? O Papai do Céu deixou e eu tô indo brincar com você e tal, 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 tal. E não sei se eu sou você, se eu vou chegar como um menino, como uma menina, né, tal, tal. Eu deixei uma roupinha, nós filmamos e tudo mais. Quando o João pegou essa carta, ele chorava muito, assim, ele me beijava, beijava minha barriga, falava que era um dia muito feliz. Umas 2 horas depois de toda a euforia, eu peguei ele chorando no quarto. Eu entrei e falei: Filho, o que que foi, né? E aí ele tinha 5 anos. E ele falou assim pra mim: Eu tô com medo. E eu falei: Medo do quê? Daí ele falou assim: Uma vez, uma pessoa me disse que quando você tivesse o neném da sua barriga, você não ia me amar mais. E aí eu falei Nossa. pra ele assim: Eu prometo pra você que isso não vai acontecer. Falei: Eu quero que você nunca esqueça. E é uma das coisas que eu mais repito pra ele. Eu digo que Deus colocou o Miguel na minha barriga e o Mateus saíram de mim. Eu não Uhum. escolhi estar ali, entendeu? Eu escolhi ter um filho, eu não escolhi quem seria o meu filho. E ele não. Ele eu escolhi ser a mãe dele, né? Então eu falo pra ele que foi uma escolha que não que eu faria tudo de novo, Nossa, que porque legal. porque ele me ensinou a ser mãe quando eu nem sabia que eu tinha capacidade pra isso, né? Então, quando eu falo pra ele, assim, às vezes ele fala pra mim assim: mas se eu tivesse nascido da sua barriga, eu falo: Deus me livre, você não ia ser o Miguel, eu ia ter dois Miguel, né? Você tinha que ter nascido da mamãe que você teve pra você poder ser meu hoje desse jeito, né? Porque se você tivesse nascido Sim, de outro jeito, de outra forma, não seria você. E eu não seria tão feliz assim. Então, quando o Miguel veio, o Miguel, assim, o João participou de tudo, ele em todas as ultrassons, no chá de bebê do Miguel, ele recebeu todas as convidadas, ele colocou o nome em todos. Eu tenho um livrinho que todo mundo escreveu e ele escreveu: Miguel, no seu chá eu recebi todos os seus presentes, eu esperei você, eu canto pra você quando você chora, sabe? Então, assim, nossa. é, não tem uma coisa assim, Uhum. quando foi. Não, foi só uma sequência da nossa família crescendo. Tanto foi quanto o Mateus chegou e quanto os próximos vão chegar, Amém. Nossa, que legal. Jana, assim, eu não imaginava que ia se desenrolar para o que se desenrolou agora, tá vendo? Tem né? coisa que tem coisa que só Deus explica, né? É muito legal você poder compartilhar isso, Jana. E você falou algo que me chamou muita atenção, que foi assim, quando eu comecei o namoro com o Rafa, a gente já pensou em algo que tinha que ser sério, não podia ser essa coisa de vai e volta, porque tinha uma criança envolvida. E a gente tem aqui o público, tanto dos que estão nos assistindo agora, quanto aqueles que de repente vão assistir gravado depois, que a gente vai ter tanto aqueles que já são casados, quanto aqueles que estão num relacionamento mais sério, aqueles que estão assim iniciando um namoro, né, conhecendo alguém, pensando em ter algo mais sério. Assim, se você pudesse dar uma dica, porque eu sei que você teve toda uma questão aí que tinha uma criança envolvida e tem muita gente que não leva isso em consideração. Vai e volta e as crianças sofrem, enfim, a gente sabe o que acontece, né? As marcas que ficam na vida das crianças. Mas se você pudesse dar uma dica assim, para quem está começando agora um relacionamento ou ainda não casou, o que você levaria em consideração, pensando já no pilar relacionamento para algo no futuro mais sério, para um casamento assim? Vamos falar primeiro para esse público antes da gente entrar dos casados. Qual que seria a dica que você daria? Saia de Salvador, né? Às vezes eu tô namorando alguém e eu acho que quando eu casar vai ser diferente. Case com a consciência de que você está casando com aquela pessoa, sabe? Com aqueles defeitos que ela tem naquele momento. E pensa assim: vai ser pior. Porque é verdade, não é?
Porque assim, Sim. a gente é ranzinza enquanto novo. Cara, se você já é ranzinza novo, você vai ser um porre, velho. Então, assim, você vai ser um porre para o seu marido, você vai ser um A, porre Lu, para a sua esposa. a Luciana que o diga. Não é? O Rafael sabia. Eu até brinquei com a Letícia. Eu tô pra fazer um Reels que tem uma moça com um cara bem tranquilo, assim, tipo, no caso, eu e meu marido, né? Aí tá assim, a Uhum. minha mãe orou muito pra que eu encontrasse alguém tranquilo, né? Pena que a minha Uhum. sogra não orou, então é mais ou menos isso. Mas assim, eu penso que uma das primeiras coisas é você pensar assim, se você tá namorando alguém, pense se você tá disposto a levar a sua vida inteira com aquela pessoa, né? A gente vive uma geração descartável. Ah, não dá certo, separa, né? Ah, não tá dando certo, termina. Ah, faz isso. Mas acontece que se a gente viver assim, a gente também se coloca como assim, né? Porque a gente não gosta de ser descartado, mas a gente tem gostado muito de descartar. A gente não gosta muito Uhum. de sofrer, mas a gente tem feito os outros sofrer de uma forma muito leviana. Então, assim, eu vou deixar um comentário para quem principalmente quer entrar em relacionamentos com filhos, né? Uma vez me perguntaram assim: como você lida? Gente, eu não lido com nada. Eu escolhi ficar. Eu cheguei, a história já tava, né? Ninguém me Uhum. chamou. Eu não comecei a namorar o Rafa e depois de 3 anos brotou uma criança. Não. Eu tinha Uhum. consciência que ela existia e que ela veio antes de mim. Então, assim, em todos os momentos do meu namoro, eu tinha consciência que eu não era prioridade. E não queria que fosse, porque se eu fosse, estava errado para mim, né? Sim. A cacauzinha ali. Então, assim, existe uma. Para mim, existe. Assim, eu sei que eu errei, erro, tenho defeitos absurdos, sou egoísta, sou mesquinha, sou arrogante em muita coisa. Mas se tem uma coisa que eu tenho convicção, é que quando eu decidi estar com o Rafa, eu me coloquei no meu adulto, sabe? Eu assumi responsabilidade sobre a vida do João. Então, assim, não era que o João era meu, era o que era justamente por ele não ser meu, o que eu não queria que ele fosse fazer com ele. Então, assim, às vezes as pessoas falam, ah, mas e a mãe? A mãe do João é a mãe do João. Graças a Deus, cara, que ela gerou ele. Ah, mas ela não deixou ele. Ela teve a história dela. E se ela não tivesse feito isso, eu não tinha ele. Olha que coisa Sim. incrível que essa mulher fez por mim, né? Eu não conseguiria fazer isso por outra pessoa. Então, meu Deus, eu só posso agradecer o quão incrível ela foi de ter deixado ele ficar comigo, né? Porque ela podia ter levado ele, ela podia ter acabado com a minha família. Então, Sim. assim, é sempre esse olhar de eu estou aqui, eu escolho ficar e eu preciso fazer algo de bom com isso. Então, se você tá no namoro, pense assim, todos os defeitos que tem serão aumentados, as qualidades podem sumir. Você fica? Se a resposta for sim, tá beleza. Então você está me dizendo que esse príncipe loiro aí seu tem defeitos também? Não parece, né? Nossa, não parece. É lindo demais, gente. Eu falo. Às vezes eu falo assim, você faz propaganda do seu marido, gente, mas que tem olho vê, não vê? O bicho é lindo. Meu Deus do céu, é maravilhoso. Mas tem. É chato. Com fome, então os defeitos são pior ainda. Ô, bichinho Eu acho, chato. eu acho que todo mundo com fome fica terrível. Ô, Jana, vamos falar um pouquinho então agora de casamento. A gente falou, ó, falou de filhos, falou da tua história linda com o João, falou dos filhos que vieram, falou das pessoas que estão entrando num relacionamento e ainda não casaram. Vamos falar um pouquinho sobre relacionamento agora marido-mulher. Eu vejo que vocês têm umas rotinas diferentes, né? Jana, Jana, pessoal, para quem não segue a Jana, depois já segue lá, @Janaína Bassotto. É, ela, assim, durante muito tempo ela falou muito sobre rotina, né? Foi o forte da rede social dela, é rotina. Então, é alguém que tem uma rotina muito bem definida dentro de casa, é muito legal isso. Só que não é só a rotina da organização da casa e dos filhos. Eu acho muito legal que ela criou rotinas, ela e o Rafa, obviamente, pensando na família, no casal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como é o relacionamento, por que vocês decidiram ter essas rotinas, assim, como que é no dia a dia? Eu sei que já passaram por várias mudanças, né, nos últimos anos e graças a Deus cada vez para melhor, né, Jana? Então, assim, fala um pouquinho do relacionamento agora, marido, mulher, da rotina, de como que vocês lidam com isso, como que é isso aí para vocês? Então, você falou uma frase, né? Você e o Rafa. Não, Rafa nada. Rafa só vai no embalo, entendeu? Ele fala assim, quando a gente até compartilha, às vezes, né, com outros casais, ele fala assim, cara,
Às vezes a gente tá na equipe de Nossa Senhora, alguma coisa assim, ele fala, Uhum. se não fosse Janaína, tipo, eu não ia fazer isso, entendeu? Eu não Aham. ia a quarta da felicidade, que é uma vez na semana, que assim, a- uma vez me perguntaram, nossa, você só tem um dia de felicidade? Não, né, querido? É que assim, a gente colocou na agenda para que não passe batido, né? Que quem aí nunca deu uma embromation no casamento porque os filhos chegaram, né? Então, assim, Uhum. uma das coisas que eu sempre dizia para o Rafa, nós precisamos cuidar desse relacionamento, porque, primeira coisa, os filhos precisam que o casamento dos pais esteja saudável. Porque se você não tá namorando seu marido, se você, né, não tá rolando um rally-rola lá, literalmente, com seu marido, você tá fadada ao fracasso com o seu casamento. Se seu casamento vai estar um fracasso, seus filhos vão estar juntos. Pera, eu tô com fone de ouvido? Ah, não, é o Miguel Tá. falando, achei que era o Matheus chorando. Mas como se eu fosse sair daqui, né? O Rafa me surra se eu sair daqui. Mas, assim, eu sempre pensei que a gente precisava ter tempo. Então, assim, o João, o Miguel chegou, mas ele queria continuar tendo o tempo dele. Então, por muito tempo, o Uhum. Rafa ficava em casa com o Miguel, eu pegava o João e ele ia pro futebol, eu ia pra Zumba, depois a gente ia junto tomar um caldo de cana na feira. Era o nosso tempo, né? E eu falo que a gente tem um orquidário. Então, eu tenho a orquídea do meu casamento, eu tenho a orquídea dos meus filhos, eu tenho a orquídea de cada filho, eu tenho a orquídea da minha casa, eu tenho a orquídea do meu trabalho. E eu preciso visitar essa orquídea e colocar um pouquinho de água, né? Se você tem um jardim, você não cuida de uma planta só, né? De vez em quando você pega a mangueira e manda para tudo que é lado, do jeito que der deu. De Normal. vez em quando você vai lá e vê que uma não está muito bem, você vai lá dar uma podada, dá uma ajustada, coloca uma terra nova. É isso nossa vida. Então, o casamento para mim é tá acima de todos eles, por quê? Porque eu preciso que aqui esteja bem para que se desdobre todos os outros. O Rafa ainda fala, né? Quando a gente faz muito tempo, graças a Deus, continue assim, Senhor, que não tem uma tretinha aqui em casa, assim, de ficar emburradinho, né? Mas a gente sempre Uhum. comenta, assim, quando a gente tá meio tretado, porque assim, o Rafa eu e o Rafa, nós somos muito, muito grudados. Então, às vezes acontece o quê? Às vezes ele tá lá trabalhando, eu tô aqui, aconteceu alguma coisa, eu mando, nossa, aconteceu isso no WhatsApp, né? Ou faço uma chamada de vídeo e ele é a mesma coisa, né? Então, a gente tem isso de compartilhar o dia acontecendo. Às vezes a gente nem espera chegar em casa. Às vezes aconteceu alguma coisa com o cliente, ele me liga e fala, nossa, você não vai, lembra aquilo que aconteceu e tal? Então, assim, quando a gente tá brigado que a gente não faz isso, ele chega e fala, pô, mó chato, né? A gente, aconteceu tal coisa, eu queria te ligar, liguei, e lembrei que a gente tinha discutido, não sei o quê. Então, assim, a gente não tem mais, né? Então, a gente vai, Uhum. eu penso que tem muito a ver com maturidade também, mas colocar o relacionamento na agenda faz diferença. Porque eu preciso estar ciente que aquilo é importante para mim, porque muitas vezes eu tenho vários compromissos e o compromisso com o que de fato é importante eu acabo deixando de lado. Então a gente tem aqui a quarta da felicidade, a gente tem o tempo que os meninos vão para as avós também, porque o João dorme numa avó na quarta, na outra avó no sábado, o Miguel janta numa avó, tem um dia que o avô vem aqui brincar com ele. E essas dinâmicas ajudam a gente a se organizar. Então, antes que vocês pensem também assim, ai, nossa, Jana, você faz isso porque o seu marido loiro maravilhoso, como disse o homem, nossa, ele te ajuda. Não, né? A quarta da felicidade é uma quarta que eu organizo, outra quarta que ele. Vocês acham que toda quarta ele organiza? Não. E também tem quarta que eu também não organizo. Daí, perdão. Aí ele vem e fala assim: ah, mas semana passada você não fez nada. Daí eu falo, tudo bem, eu não fiz, mas você vai fazer nessa. Então, assim, a gente tem uns cuidados, sabe? Tem dias que tá mais tranquilo, mas tem dias que tá muito corrido. Jana, como assim? O que que você organiza? Sei lá, cara, tá corrido pra caramba, a gente pelo menos vai assistir um programa, tomar uma cervejinha, comer uma pipoca junto, sabe? Não, Jana, hoje eu não tava legal, amor, ó, tô com o estômago ruim e tal. Beleza, a gente toma água, ou a gente faz um café descafeinado à noite, ou a gente não faz nada, a gente assiste alguma coisa junto, ou a gente desliga a TV e conversa, mas alguma coisinha naquele dia tem. Jana, toda quarta, às vezes acontece um quiprocó, na quarta não dá, aconteceu isso essa semana passada. Os guris estavam, né? Um chorando, outro ranheteando, Matheus no sala de desenvolvimento, Miguel teve uma crise alérgica, por isso que eu também tô assim. E aí foi na quinta. Então na quinta a gente fez um negocinho pra gente ali, ficou os dois. Então eu sempre penso que é isso, sabe? Você olhar com cuidado e Uhum. com carinho e organizar para que as coisas não fiquem fora da rotina, para que seja um compromisso mesmo. Você trouxe algo bem interessante que eu queria pontuar aqui. A gente já está indo para o final da live, tem muita coisa que eu queria falar ainda. Mas quando você fala do cuidado com os filhos, né? Que o Rafa te ajuda nisso também.
Eu tive uma experiência que eu comentei semana passada, muito legal, que a gente fez um encontro dos amigos, que a gente não se via há muitos anos aqui da igreja, e todos eles, praticamente todos eles, têm filhos hoje. E a grande maioria deles, todos o pai ajuda no trato com as crianças no dia a dia ali. E eu conversava sobre isso, falava, cara, a gente é de uma geração diferente. Porque quem viu a geração do meu pai e do meu avô, nunca meu pai ou meu avô ia trocar, ia ficar com a criança sozinho, ia dar banho. Eu tive o prazer, minha filha tem 17 anos, vai fazer 18, o umbigo dela caiu na minha mão. O primeiro banho fui eu que dei. Eu dava banho, eu trocava. Então, assim, eu não tinha esse problema. Eu nunca vi meu pai fazer isso. Mas eu falei, não, cara, eu tenho que estar junto, né? Quando o Davi nasceu, minha esposa ficou bem, assim, ficou bem complexo o pós-operatório ali, ela não conseguia andar, não conseguia quase que sair do sofá, tinha que pôr no ombro quase para tirá-la do sofá. E, cara, eu participava de tudo ali, apesar de ter duas vozes babonas que queriam disputar o bebê recém-nascido, eu participava de tudo. Né? Salvo exceções quando o sono era tão grande que eu não vi o moleque chorar de madrugada. Né? Ela só falava o seguinte, ele chorou de madrugada, você nem viu. Mas isso é muito legal, e já falando para quem está nos assistindo aqui hoje, de repente você, homem que está me ouvindo aqui, né, ou que tua esposa está grávida, ou estão pensando num próximo filho, e que de repente você não participou dos primeiros filhos. Talvez está na hora de mudar, né, esse pensamento. Tem aqui, ó, a Marina falando do Valkyr, que é compadre meu, igualzinho, assim, a pessoa que participa 100% da criação dos filhos em todos os aspectos possíveis. Aí, quando a gente pensa no pilar relacionamento, né, Jana? Quantos casamentos estão destruídos porque o marido deixou 100% sobre a carga da mãe, cuidar dos filhos em todos os aspectos, então não participa em nada dos filhos, e ainda coloca a culpa na mãe quando alguma coisa não dá certo, né? Ah, mas a culpa é tua, porque você que cuidava, era você que fazia. Então, o participar da vida dos filhos faz parte de manter um relacionamento saudável. E eliminar, ó, a repetição de comportamento que a gente falou lá atrás, é eliminar. Se meu pai não fazer isso, não tem problema, eu vou fazer, é diferente. Eu vou dar banho, eu vou trocar, eu vou cuidar, eu vou ficar com ele. Ah, hoje você vai ficar porque a esposa vai para o salão de beleza. Ok, vai ficar à tarde em casa comigo, a gente vai cuidar e tá tudo certo. Faz parte desse relacionamento, essa maturidade, né, de que não dá para deixar somente para a mãe fazer as coisas. Então, você falava isso do Rafa, então parece que o Rafa é um paizão também, assim, né? Quando a gente pensa de relacionamento com os filhos, como que é isso, né? Se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso para a gente fechar esse assunto. Tô pensando aqui nas suas falas, que às vezes a gente vê assim, né? A gente fala, o fulano ajuda. Aí vem alguém e fala, não é ajuda. Ele tem que ser pai, a mulher não fez sozinha. Então, assim, pra mim, na minha casa, quando o Rafa faz alguma coisa, é uma ajuda. Por quê? Porque nós temos papéis definidos aqui em casa. Rafa Lógico. sai para fazer o fácil, que é trazer dinheiro, e eu crio pessoas, que é o mais difícil. Eu reconheço isso. E ele também, graças a Deus, né? Não, eu falo, gente, se você tá me ouvindo aqui nessa live, você fica em casa com seus filhos, e você acha que o seu marido faz o difícil porque ele sai para trazer dinheiro, respira, volta para a realidade, que não é. Não é. Porque se você estivesse indo pra rua, você também trazia dinheiro, entendeu? Mas se ele ficasse em casa, pode ter certeza, as crianças ia estar faltando um pedaço. Por quê? Porque é nosso. Então, essa dinâmica funciona aqui. Não sei qual a dinâmica da sua casa, se você tem jornada dupla, tripla. Eu optei por conseguir trabalhar em casa. Então, hoje, o meu trabalho eu faço em casa. Faço como? Na hora que as crianças dormem, na hora que dá uma trégua, quando o Rafa tá em casa, porque daí ele me auxilia aqui, dá uma ajudadinha. Do mesmo jeito que quando ele precisa de alguma coisa, eu também ajudo ele. Então, eu ajudo no trabalho dele e ele ajuda no meu. Essa palavra define pra gente. Eu sempre tive muito claro para mim que eu precisaria ter uma pessoa assim comigo para que eu pudesse admirá-la. Por quê? Porque meu pai foi muito presente. Então, meu pai era o pai que eu fingia que estava dormindo para ele me cobrir, né? De manhã, meu café da manhã, meu pai fazia um mistinho lá no fogão, com leitinho quentinho. Meu pai me chama de princesa até hoje, entendeu? Meu pai chega aqui, eu dou benção com as duas mãos, oi princesa. Não tem outro nome para me chamar. Então, assim, até hoje eu saio na rua com meu pai, eu saio de mão dada com ele, pô, eu vou fazer 40 anos daqui uns dias, entendeu? Mas então, eu tenho uma relação muito forte com meu pai, então eu esperava a mesma coisa
quem fosse ficar comigo. E esse foi um dos motivos que me fez ficar com o Rafa, ver ele ser pai do João. Então eu tive essa oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de ver antes. E assim, aqui, o ritual, o Rafa deu banho nos três, né? Quando chegaram do hospital, o primeiro banho da casa foi o Rafa que deu, nos três. O Rafa aqui em casa tem os momentos dele. Então, final de semana, eu tô para escanteio, é o final de semana dos meninos. Então, assim, ele vai para Porto Madeiro, vai para um Sepper, vai para em qualquer lugar que os meninos queiram ir para fazer o que os meninos querem fazer. Então, o Miguel, Que legal. perdão, sábado o João vai para minha sogra, e aí o domingo é do Miguel. Então, assim, Miguel, o que você quer fazer, né? Então, o Miguel escolhe o que ele quer fazer. Agora estão saindo e estão levando o Matheus, foram jogar bolinha de gude no final de semana. Então, eu acabo vivenciando isso, mas porque eu também penso que é muito da personalidade do Rafa. O Rafa é muito amoroso, né? O Rafa, ele é amoroso com as pessoas que ele realmente tem apreço. O Rafa, ele abraça, o Rafa, ele beija. O Rafa também recebeu isso. Então, assim, às vezes a gente tá na pira de achar que o marido a gente tem que adivinhar, né? Eu olho o marido da fulana e falo, nossa, marido tão bom, marido que faz aquilo. Mas aí na hora que seu marido veste uma fralda errada, em vez de você tentar ajustar o negócio, né? Não, você vai lá, você não sabe fazer nada. Porque você isso, porque você aquilo. Então, muitas vezes, o fardo pesado que você está carregando é responsabilidade sua mesmo. Porque você não aceita a ajuda que vem, né? Porque quando eu aceito a ajuda do outro, eu preciso aceitar como ela vem. Eu não tenho que ensinar como fazer, quiser ir uma aula. E se ele quisesse aula, ele pedia, né? Então, assim, quando eu aceito uma ajuda, eu preciso que essa ajuda seja como ela vem. Porque daí eu estou recebendo de fato. Então, muitas vezes, a mãe não descansa, a mãe não faz alguma coisa, porque ela está sempre querendo que o pai faça exatamente como ela vai fazer. E ele não vai fazer. Ele não vai fazer porque também você não faria do jeito que ele faz, né? Porque somos seres diferentes. Sua mãe, quando ela cuida do seu filho, ela não faz igual. E você engole. Só que daí na hora que é com o seu marido, aí você desconta, daí vira um balaio de gato. Por quê? Porque daí o cara fala, pô, nunca faço bem feito, eu não vou fazer nada. Então, Sim. assim, sempre foi assim? Não. Né? Então, eu e o Rafa, a gente ajustou muita coisa com o relacionamento dos meninos aqui, né? Amor, ó, isso aqui que você faz não tá legal. Então, às vezes, um falou não, o outro falou sim. Ó, amor, quando eu falar não, mesmo que você tá com dó, não quebre o que eu falei, vem conversar comigo depois. Você achou que eu fui dura com um deles? Não fala na hora, né? Vem depois. Então, a gente tem bastante combinados. Eu penso que a gente já fala que o combinado não sai caro. Então, nós temos bastante combinados aqui em casa que justificam todo esse auxílio. Então, assim, é, perdão, quinta e sábado são dias que eu durmo até mais tarde. Por quê? Porque o Matheus acorda às 5:30 da manhã, filha, não quer saber. Rafa pega e some do quarto com ele, entendeu? Se ele cochila depois, é problema dele, eu só quero dormir. Ele leva lá longe que eu quero dormir. E se vira, troca fralda, só traz pra mamar. Trouxe pra mamar, mamou, tira de novo, entendeu? Porque senão a Quinta gente e sábado. fica. Quinta e sábado. É domingo, de vez em quando dá certo também. Mas quinta e sábado é mais certeiro, assim. Mas aí, igual aquele dia que você veio, ele tinha um compromisso. Então ele ficou com o Matheus pra mim até o limite do compromisso dele. Aí chegou o compromisso, ele foi, eu acordei e fiz as coisas que eu precisava fazer. Mas eu penso que muitas coisas poderiam ser amenizadas com a fala, né? O jeito de falar. Olha, eu preciso de ajuda. Olha, eu de fato preciso que você faça isso. Eu preciso que você fique aqui. Igual às vezes eu falo assim, gente, é desumano você falar pra mim que uma mãe não toma banho direito. Pode ser que você não faça isso todos os dias, um banho longo, para lavar os cabelos todos os dias. Mas uma vez, porra, você tá com um cara tão fila da mãe assim que você não pode falar pra ele, ô meu, segura aí, bebê, 5 minutos que eu vou tomar um banho um pouquinho mais longo. Mas aí também tem aquilo, né, que eu falei lá na parte que você falou sobre namoro. Meu, você vai reclamar de quem você escolheu. Ninguém botou uma arma na sua cabeça e mandou você fazer um filho com o cara. Lide com isso, entendeu? É que a gente, Sim. a gente terceiriza, né? Então, tipo assim, o cara é um sacana. Tá bom, virou sacana depois que o filho nasceu. Ou ele já era sacana e você achou que ele ia mudar quando o filho nascesse. Então, tem várias coisas pra gente olhar, sabe? Antes de responsabilizar o outro, né? Eu penso que é uma coisa que eu falo muito no Instagram, assim. Eu tento mostrar como é chamar a responsabilidade pra mim, entendeu? Tá, meu casamento é uma Sim. bosta, beleza. Eu ficar falando que meu casamento é uma bosta, que meu marido não faz nada, vai resolver. Não vai, cara. O que você faz? Consciência, o que você faz? Né? Eu já tenho consciência que meu marido Sim. não ajuda, ok. Beleza, ele não te ajuda. Tá bom, então dá pra conversar e arrumar alguém pra te ajudar? Porra, dá? Não dá. Então tá, o que você vai fazer? Vai ficar lamentando o resto da vida, justificando as coisas que você faz? Não dá.
Ô, Jana, a Raquel colocou ali, né, que é preciso engolir o orgulho, né? O pedir ajuda, o mostrar, o conversar faz parte de engolir o orgulho, né? Você falou agora há pouco, ele já era assim no namoro. Aí tem um assunto que eu sei que se a gente entrasse não daria tempo de fechar, eu só vou fazer um comentário, né? É igual aquele relacionamento onde o namorado ou a namorada traiu o outro e ela fala, não, é só no namoro. É só no namoro. Aí vai para o casamento, o que vai acontecer possivelmente? Uma traição. Então, se você não consegue respeitar enquanto você está namorando, dificilmente você vai respeitar enquanto você está casado. É mais uma questão de caráter e ética. E muitas vezes a gente passa pano. Não, a pessoa é muito legal, foi só um deslize. É igual aquela pessoa que apanhou pela primeira vez enquanto estava namorando. Vai apanhar depois de casado. Porque ela aceitou. Não, ele vai mudar. Não muda, gente. Às vezes muda. Tem exceção? Tem. Mas a grande maioria das vezes, é uma questão de caráter, de comportamento repetitivo, de problema, às vezes até de doença. Não vou descartar a possibilidade da doença, né? Até isso. E Mas tem duas frases que são bem bacanas, que é assim, fala aí. namoro foi feito para acabar, né? Ou para terminar ou para virar casamento. E casamento é um namoro que deu certo. É isso. É isso aí. Essas duas frases. Show de bola. Jana, chegando no final, eu quero que você deixe aí o conselho para um relacionamento, para tal com o pilar relacionamento bem estruturado. Assim, qual que é o conselho que você deixa? Qual que é a dica? Se talvez o conselho ficar muito forte, quais são as dicas que a Jana deixa para o pilar de relacionamentos? E aí, quando eu falo relacionamento, marido, mulher, filhos, eu quero que você pense de uma forma geral quais são as dicas que você deixaria. Começo falando que quando a gente fala sobre relacionamento, a gente precisa lembrar sobre o que é amor, né? Que o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Às vezes a gente vive bonitinho o esperar, né? Ah, eu espero o cara que vai chegar, eu espero os meus filhos passar por essa fase. Mas o mais difícil pra gente é viver o tudo suporta, né? Quando o trem tá pegando fogo, é suportar ficar. Então, se eu posso falar sobre relacionamentos pra vocês, alguma dica que faz sentido é cuide do relacionamento que você tem. Da mesma forma que você gostaria que fosse cuidado com você. Então, às vezes, o seu marido não foi uma pessoa que recebeu muito carinho, ele não sabe como fazer, ele não sabe como falar. Seja você o exemplo que ele vai ver, né? Talvez ele tenha visto um exemplo torto a vida inteira dele. Talvez o único exemplo que ele tem hoje em Boa. dia é você, né? Uhum. Não crie expectativas sobre o pai que você quer que o seu marido seja. Esteja com os olhos abertos para ver o pai que ele é. Às vezes você quer que seu marido seja o tipo de pai que você viu no Instagram, um recorte da vida alheia. Ele não vai ser. Porque você também não é a esposa daquele cara, entende? Os seus filhos não são aqueles filhos, né? A sua realidade é outra. Então esteja com os olhos abertos para você ver a sua realidade. E não só sobre relacionamento, mas tem uma coisa que eu falo que é sensacional de se perceber, é que quando a gente percebe que o extraordinário mora dentro do ordinariamente comum. Então, a vida, ela é finita. Quando a gente tem a dimensão disso, de que a vida acaba, as coisas passam a ser milagrosas todos os dias. Então, eu quase vim para casa sem o Matheus quando ele nasceu. Eu não consigo imaginar a minha vida sem ele, apesar de pensar nisso. Então, quando eu penso nisso, é muito pequeno ficar acordado com o Matheus pelo preço que eu pagaria de não ter ele comigo. Sim. O Rafa foi mal educado comigo. O que é mais barato para mim? É mais barato eu conversar com ele depois, de cabeça fria, dar um beijo no meu marido e ele ir trabalhar, eu tendo beijado na boca dele sem saber se foi a última vez, ou eu receber uma ligação e saber que eu nem não dei tchau pro meu marido e saber que ele morreu no acidente. Então, assim, ai, nossa, que pesado isso, mas é real. A nossa vida, ela é finita, né? Então, você não sabe se é a última vez que você tá beijando seu filho para ele sair de casa. Eu assisti o documentário da Daniela Pérez e a Glória fala isso. Ela fala assim, ela fala assim, os dias que mudam a sua vida, eles começam comuns. Se eu soubesse que naquele dia ia ser o último dia, eu não tinha ficado trabalhando, eu tinha ido almoçar com ela. Eu não tinha gritado tchau, eu tinha ido dar um beijo nela. Então é isso. Sim. Não vai adiantar você assistir essa live e na hora que você fechar isso daqui, você voltar para o que você já faz, né? Todas as vezes que as pessoas vão sair daqui de casa, às vezes a gente dá uma rusguinha com o João,
Rafa vai sair, eu falo, vai lá, dá tchau pro seu pai. Dá um beijo, dá um abraço nele. Tá emburrado, não interessa, volta aqui, me dá um beijo, dá um abraço. Eu não sei se a gente volta. Essa percepção de finito me traz para a realidade e a realidade me faz amar. É isso que eu posso falar. Perfeito. E você falou do assunto que eu acabei comentando antes de você entrar, daquela pesquisa que uma enfermeira fez, ela até lançou um livro. Eu vi O que você livro falou. chama isso, o livro chama Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Você vai ver que dos cinco, 2 ou 3 é relacionamento, tá ligado às pessoas que você ama, incluindo os seus amigos e a sua família. Então, isso é muito forte, né? O pensar que nós somos seres finitos, uma hora vai acabar. E aí eu falava muito isso quando eu pregava na igreja, que eu falava assim, que o choro mais dolorido que você pode ouvir do lado de um caixão é o choro do arrependimento. É aquele choro do tipo, por que que eu não falei? Por que que eu não fiz? Por que que não foi diferente? Então, Deus nos dá essa chance de fazermos ainda enquanto estamos vivos e as pessoas que nós amamos estão vivos. Depois que eles morrerem, não tem como mais mesmo. Então, muito forte isso que você falou. Eu deixei anotado para mim aqui que a frase dessa noite é: nós somos mais leais do que Que livre. livres. Então, estamos repetindo o comportamento por sermos leais àquilo que nós vivemos, com os nossos pais, com os nossos avós, aquilo que nós vimos acontecer na nossa família, a gente está repetindo o comportamento sendo leal e não livre. Então, está na hora de ser mais livres. E eu tenho certeza que na live com a Vanessa, dia 5/9, a gente vai poder entender até um pouco mais sobre essa questão sistêmica. E a Jana, eu quero que a Jana faça um convite aqui. Eu sei que ela está com um evento chamado SOS Pilares. Então, fala o que é, quando vai ser, como que o pessoal faz para se inscrever. Agora é a tua vez. Vou falar só mais uma coisa. A gente falou sobre tanto relacionamento, deve ter vindo muita gente na tua cabeça, né? Às vezes uma mãe que você tá sem falar, um pai que você tá sem falar. Toda vez que você se colocar na posição de não falar com alguém, pensa assim, tá tudo bem eu atender o telefone agora para ouvir que essa pessoa morreu e eu não tenho mais tempo com ela? Se tiver tudo bem para você, toca o barco. Agora, se não tiver, resolve aí, tá? Pera aí. Eu vou começar a falar do evento, eu vou começar a tossir. Não estava tão errado A assim. Vanessa explica. Né? Pera aí. Eu tô com própolis aqui, ó. O tempo todo. Bora lá. Dia 17 de setembro, teremos o SOS Pilares, que vamos falar sobre fé, sobre relacionamentos, saúde e carreira. Vamos falar desses aspectos de repetição que nós trazemos, do porquê que nós vivenciamos o processo que nós vivenciamos, porquê que tem coisas que ficam emaranhadas em outras, emaranhamentos que são positivos, outros que não são tantos, e a partir dali, quebrar algumas coisas que não são legais para nós, para que a gente possa transformar muitas coisas. Então, a gente está aí chegando no final do ano, né? E muita coisa que você prometeu lá em janeiro, talvez você não tenha cumprido. E talvez você não consegue nem entender por que você não cumpre, por que toda vez que você promete não faz isso. Talvez porque você é muito mais leal do que livre do que você pensa, né? Então, você teve aí na sua família muitas pessoas que comeram errado. Por que é tão difícil começar uma dieta? Porque você vai ser desbravadora da sua família, você vai ser pioneira, né? E toda vez que você traça um caminho novo, não é fácil de caminhar. Você teve aí vários casamentos que não deram certo. Fazer o seu dar certo vai exigir de você muito mais esforço, né? Você teve aí pessoas que trataram filhos como se trata qualquer pessoa e você decide fazer diferente. Então, esses olhares diferentes, né? Agradecer quem fez antes da gente, para que a gente pudesse estar aqui hoje, e olhar diferente, fazer melhor não, fazer diferente. Então, essa vai ser a essência do SOS Pilares. O que eu preciso dentro desses pilares reestruturar para que a minha vida seja melhor, para que a minha vida possa prosperar, para que eu possa caminhar diferente, sendo grata a tudo que me aconteceu, ressignificar, né? E ser livre. Aquilo que eu posso ser leal, eu continuo, mas aquilo que a minha lealdade me atrapalha, eu deixo. Deixo você com o que é seu e sigo só com o que é meu. Então, isso vai ser o SOS. É um evento só para mulheres. O link está na minha bio. Vai ser o dia inteiro Online ou de presencial? evento presencial. Preciso de gente. Preciso de gente. Depois de 2 anos parada, sem ver muita gente, eu preciso de gente. Estou louca para fazer esse evento presencial. São pouquíssimas vagas. E aí eu falo assim,
Não é o gatilho da escassez, tá, gente? Quem gosta aí do negócio de, ai, tá acabando, não, não é isso. É porque o espaço mesmo do evento é um espaço pequeno, o Rony conhece. Então, assim, e como nós vamos ter dinâmicas, né, de quebra de crença e algumas coisas que eu preciso estar bem próxima de vocês, eu preciso de um número reduzido de pessoas para que eu possa te garantir que você vai receber tudo que eu tenho para te entregar. Mas aí o que vai acontecer a partir da hora que você sai dali vai depender só de você, mas tenho certeza Só. tem muita coisa boa para acontecer. Então, dia 17/9, o evento SOS Pilares, somente para mulheres, vai ser presencial. Quem quiser saber mais, tem o link lá na bio da Na Jana. bio. Pode chamar no direct, pode chamar no direct também se tiver dúvida, né, Jana? Pode. E com certeza vai ser um sucesso, Jana. A Raquel falou várias vezes ali que as coisas que você falou assim, nem sei porque é assim, mas é assim. A Raquel falou assim, é porque você vive isso, né? Então, quando a gente vive, é a essência. Quando a gente vive, aquilo que a gente fala transborda e a gente às vezes nem entende por que funciona desse jeito, mas a gente vive e tá tudo certo. Então, Jana, muito, muito obrigado por você ter aceito o convite de estar aqui hoje comigo. A tua audiência é fantástica, eu fico muito feliz de você ter aceito. Agradeço a todas as pessoas que passaram por aqui, que ficaram até o final. Várias pessoas passaram, só tá que sobe pessoas que entrou. Várias pessoas passaram. Se tudo der certo, vai ficar salva a live. Eu vou subir ela para o YouTube amanhã cedo, para aqueles que quiserem assistir com mais calma, voltar, pausar, acelerar, enfim, vai para o YouTube também, tá? E semana que vem, dia 5/9, está confirmado, Vanessa de Biasi, terapeuta. A Jana conhece como ninguém também, a Vanessa é fantástica. A Vanessa vai falar sobre o pilar saúde emocional dentro de uma visão da terapia. Então, vamos falar um pouquinho sobre a biosistêmica, a medicina germânica, né? Medicina germânica, de Hammer. Vamos falar um pouquinho sobre as constelações. Vamos ver se a gente consegue pincelar de tudo um pouquinho dentro da questão da inteligência emocional. E a Vanessa vai estar conosco no dia 5/9. E eu já vou chamar a Raquel aqui em inbox para já marcar a data dela para ver quando é que ela já pode fazer. Um abraço, Rony, a gente não tirou foto, Rony. Vamos fazer um print dessa live? Boa. Por favor, boa, Raquel, boa. Letícia. Eu vi que tem um monte de gente aí. Gente, alguém dá um print dessa live, pelo amor de Deus, porque a gente não tira foto. Deixa eu vir pra cá por causa dos comentários. Tadã! Fica parada, Rony. Não se mexe. Deu. As rugas ficaram aparentes agora. Muito bem. Obrigado, Jana. Gente, eu conto com vocês no dia 5, agora com a Vanessa de Biasi, e durante a semana a gente vai estar postando mais conteúdo sobre esse que a Jana falou hoje. Deus abençoe, Jana. Deus abençoe a cada um. E nos vemos na próxima Amém. live. Gente, quem não me conhece, por favor, vai lá no Instagram. O link tá na bio. Espero vocês. Beijo. Fui. Show. Obrigado. Deus abençoe, gente. Até mais. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.